Opa, opa! Chegamos! Sejam super bem-vindos e bem-vindas a mais um Empreendedoras em Ação. Uma noite pra lá de especial. Aproveita, já bota muitas palminhas, muitas curtidas, chame todo mundo porque hoje é noite de festa aqui no Empreendedoras em Ação. Uhul! É festa porque temos convidadas especiais, um tema pra lá de bom, mas porque a minha companheira de todas as noites faz 50 anos. Produção, joga aquele parabéns, parabéns, uhul, parabéns, uhul. Hoje Gente, é o meu dia, que dia mais feliz! opa, tem que aguentar essa musiquinha cantada por essas duas sopranos da foi música, ótimo, fala, mas foi vale, ótimo. né? Porque noite especial, noite de cinquentão, né, gente? Tem que comemorar. Então, deixe os seus parabéns, deixe os recados, porque a gente vai estar respondendo todo mundo no final. E vamos que vamos, né? Porque o assunto hoje são com elas. Jaqueline Dutra, aquela musa que deixa a gente cada vez mais bela com as suas semi-joias e, acima de tudo, com o seu carinho e gentileza. Seja bem-vinda, Jaque. Opa! Adoro quando você fala assim. Muito bem-vinda, vocês também. Obrigada. E vamos que vamos, né? E também vamos receber ela, né? Aquela mulher que está se reinventando e está deixando a gente mais bonita a cada dia. Priscila Overneck. Boa noite, Pri. Boa noite, muito obrigada. Segunda vez aqui, terceira pode pedir música? Opa, Pode. fantástico. Eu vou esperar pela terceira vez também. Muito bom. Meninas, estamos aqui hoje num dia festivo. A gente vê que a nossa companheira está linda de morrer. E a gente sabe que tem um toque especial das duas, né? Quem verdade. conhece, olha e fala assim, tem algo aí. Quem vai começar explicando? Das três, né, Fernanda? Nas quatro? Nas 4, né? Não, mas eu quis quatro, dizer que é. tem seu toque Sim, também. sim, Ah, Mas vamos lá, vamos falar dessa autoestima, de cuidar da beleza, né? Através de acessórios, através de imagem, de posicionamento. Vamos. Eu percebo que vocês, né, estão sempre mais lindas, buscando conhecimento. E a Pri, né, digamos que colabora muito. Todas vocês fizeram parte de coloração pessoal. E é isso daí, a gente tem que estar sempre buscando, inovando, não só na parte dos acessórios, mas como vocês também, né? Aproveitando para estar sempre em alta, em evidência e procurar, né, o estilo de cada um para sempre melhorar a autoestima. trabalhando o externo e o interno, né? Sim. Mas Exatamente. é muito legal, vou dar aqui o meu depoimento. Pode? Claro, hoje você pode tudo. Quando eu conheci a Pri, eu fui fazer a coloração. Era coloração que Era chamava. coloração. E eu não sabia nem exatamente o que era. Não sabia exatamente, não sabia nada do que era. A Priscila convidou a gente, vamos naquela Aquele que euforia. vamos, né? Vamos, bora que eu boro. E aí, eu lembro que quando eu cheguei lá, eu fui ficando encantada, porque não fala só de cores, né? Fala muito do que a gente é. Ela faz uma anamnese, pergunta sobre a nossa vida, quem a gente é, do que a gente gosta. E isso me encantou. E ali foi o iniciozinho, né, Pri? Dali para frente, depois ela entrou na rede, e aí a gente foi conversando mais. Depois eu fiz a consultoria de imagem, e foi aí que realmente explodiu. Mexeu muito com a minha autoestima. Outro dia eu até fiz um depoimento. Sim. E é muito verdade. Então, explica pra gente aí, assim, o que é essa questão de coloração, de posicionamento, aonde você se encontra nesse meio todo. Vamos ajudar o povo que A entender, ainda não né? sabe, entender por que essa mulher hoje, não só porque faz 50 anos, mas porque, né, tá toda trabalhada no interno e no externo. Sim. Entendi. A Jaque fez um comentário bem legal, que ela falou sobre a questão da autoestima, né? Os acessórios, eles mexem com a nossa autoestima e eles acabam coroando esse movimento da gente se sentir bem. A gente coloca uma coisa externa, né? Um acessório, a gente se sente melhor. Então, a gente coloca um brinco, um colar, um anel. A gente estava aqui comentando antes de começar sobre os acessórios. E essa questão da imagem tem a ver com isso também. Na verdade, é um trabalho para a gente poder entender primeiro quais são os acessórios que a gente vai escolher para trazer isso para a nossa autoestima. Então, quando a gente fala, por exemplo, de coloração pessoal, a gente está falando de uma consultoria que é focada em cores, da gente entender cores que nos iluminam,
cores que nos fazem sentir mais bonitas. E geralmente é um começo, né, como aconteceu com você, para pessoas que se sentem travadas. Às vezes tem muita gente que tem aquilo do só uso preto, ou não tem coragem de usar uma cor específica, e a pessoa vai usar cores, vai descobrir que existe todo um leque de cores que quando ela utiliza, ela se sente melhor. Então, esse primeiro gostinho, como você narrou, né? E depois, quando a gente vem para a consultoria de imagem, ela é como se fosse uma versão mais profunda disso. E a gente vai entender tudo. Aí, sim, trabalha muito mais o interno. Na coloração, a gente acaba trabalhando um pouquinho, né? Descobre coisas divertidas, tipo, ai, nossa, eu brilho, eu não sabia que eu brilhava. Ai, nossa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas aí, depois, na consultoria, a gente aprofunda nisso, porque a gente vai entendendo também quem você é, o que você quer passar para o mundo e quais são os acessórios, as roupas, tudo que a gente vai escolher para poder transmitir isso. Então, agora a Fabíola já está aí toda trabalhada interna e externamente nesses aspectos, né? É a hora que a gente deixa a Jaque louca, né? Porque a gente fala assim, eu adorei esse brinco, mas a minha paleta é dourada. Eu odeio quando vocês falam isso. Ela e todas as vendedoras de loja da cidade. Aí a gente fica assim, agora tem que ter igual o dela, mas tem que ser dourado, ou vice-versa, né? E como é que é, assim, atender tantas mulheres? Você faz isso já há muitos anos. Fala um pouquinho, assim, né, desse movimento de trazer autoestima através dos acessórios. Sim, eu digo que quando eu comecei, tem 12 anos, né? Então, assim, em Friburgo ainda não tinha, né, essa questão de coloração e de estilo, né? Então, hoje eu aprendi a respeitar a cliente, que antigamente falava, nossa, que lindo, usa esse e tal, esse é elegante, mas a partir, né, do meu conhecimento, um pouquinho do conhecimento que eu tive com a Pri, eu passei a olhar mais internamente para a cliente. Assim, a cliente às vezes perguntava para mim, já que você gostou, às vezes eu falava assim, olha, eu acho que não fiquei legal. E a Priscila me ensinou isso, assim, já que você não deve falar assim, pô, a cliente gostou, bacana, é o estilo dela. Então, assim, eu não interfiro mais. Lógico, se vai ficar harmonioso ou não, de acordo com o rosto. Então, isso eu procuro trabalhar com a cliente. Mas é muito lindo, assim, muito fantástico, né? Porque hoje as mulheres estão muito mais preocupadas com a imagem, né? Até eu ouvi a Pri falando uma vez que sempre ouvi falar, a primeira imagem é aquela que fica. Mas a gente está causando a primeira imagem todos os dias, né? Eu cheguei aqui hoje, foi a primeira vez que eu estive aqui no estúdio. Você vai atender uma cliente que você nunca viu, é a primeira impressão, né? Vamos supor, vai lá no Splash, né? Vê a Fernanda. A Fernanda está sempre de roupa de ginástica, porque está enquadrado com o que ela trabalha, né? Você não vai poder estar lá toda na pedraria, você tem que usar algo mais simples de acordo com o seu ambiente. A mesma coisa com a Fabíola, né, Fabíola? Então, eu tô sempre de touca na cabeça. Por isso, quando a gente sai, a gente aproveita, né? Então, é de acordo com o ambiente, né, que a gente vai trabalhar essa questão dos acessórios para realmente elevar a autoestima das mulheres. Isso é fantástico. Eu recebo, assim, vários depoimentos, e principalmente com o carinho que eu gosto de fazer, né, aquele recadinho. Ai, já que é muito... perfume. Ela surpreende, né? Cada vez que a gente compra, vem uma embalagem diferente com um negocinho diferente, personalizado. Olha aqui, vai que um dia ela não faz isso. Faz sempre, tá, faço. Agora Sempre uma mensagem, né? Eu prometi, agora entrega. Na verdade, virou... a gente pode falar até de vendas, né? Porque, assim, falar Jaque é uma grande da entrega né? Da Jaque está associada a uma venda excepcional, que é antes, durante e depois. Então, não deixa de ser uma imagem também, né, Pri? A embalagem é uma imagem, por mais que a pessoa às vezes não me conheça, porque eu faço também vendas online, mas a pessoa vendo a embalagem, o carinho e tal, quando ela me encontra, ela já sabe que esse é o meu perfil, né? Tudo fala, né? A embalagem fala da gente, a maneira, os dizeres que você coloca é você realmente. É verdade. Né? E a Pri fala muito sobre isso. O que a gente quer mostrar, né? Exatamente. O que a gente, não só o que a gente é, mas o que a gente precisa em determinadas situações. Enfatizar o corpo fala, né? Eu acho que a imagem fala sozinha, muitas das vezes. Eu acho que... Desculpa, pode falar. Não, pode, Eu ia falar que tem muito a ver com até essa comemoração que a gente está tendo aqui do seu aniversário, né? Que a gente começou falando desse processo de estou por dentro e por fora.
quando a gente vai procurar qualquer coisa que seja no trabalho, seja na hora da gente atender um cliente, como a Jaque falou, da embalagem, se a gente às vezes não para poder olhar para dentro primeiro, a gente vai no que está ali do lado de fora. E vai acontecer, por exemplo, o que a Jaque comentou das clientes que vão ficar perguntando, né? Ai, não sei, mas isso tá bom, isso não tá. Só que quando a gente primeiro olha para dentro, isso vai ficando mais fácil da gente poder entender. Você começa a saber para onde você diz o sim e para onde que você diz o não. Tanto para você mesma, por exemplo, se vestir, para tudo isso. E também, por exemplo, nessa parte das vendas, né, Jaque? Tem coisa que a Jaque pode, às vezes, olhar lindo, achar lindo e falar, é lindo, mas não combina com a embalagem que eu vou mandar o meu acessório, porque isso não vai me representar para minha cliente como eu quero que ela me perceba, né? Sim, exatamente. É um trabalho, né? Na verdade, assim, já tem tanto link aqui pra gente, vamos dizer assim, um novelo pra gente puxar os fios, que tem muito papo aqui. Eu fiquei pensando já que você falou assim, na questão de respeitar o gosto do cliente. Isso é óbvio que a gente não né, nem se discute, cada cliente precisa ter o seu gosto, e isso é muito importante. Mas até que ponto a opinião do vendedor é importante ou não? Eu fiquei naquele meio termo do tipo assim, poxa, quantas vezes a pessoa diz, é lindo, o outro diz assim, eu não gostei. Aí isso dá uma meia desanimada, né? Tipo, poxa, se ele não gostou. Mas às vezes não tem nada a ver com aquela construção da pessoa. E aí ela vai comprar, vai chegar a casa e vai dizer assim, não sei por que comprei aquilo. E ela ainda disse que estava bom. Era só para me vender. Então, assim, é uma linha muito tênue, não é? Como é que a gente sai dessa saia justa do tipo, não ser um vendedor que empurra, porque muitas vezes quem olhar algo e comprar que não gosta pode achar que está sendo empurrado, mas ao mesmo tempo mostrar do tipo assim, não é o meu estilo, eu não vejo isso interessante para você, mas se você gosta, seja autêntico o suficiente para sustentar isso. É difícil, hein? É difícil, mas eu vejo primeiramente como consumidora, porque quantas e quantas vezes vocês também já não passaram por isso, de ir numa loja experimentar uma roupa e a vendedora falar, nossa, está lindo, e depois você vê que não tem nada a ver com o seu estilo, com o seu corpo, né? Não favorece. Isso a gente aprende muito com a Pri, né? Eu ainda não fiz todas as consultorias, mas eu já tenho aprendido muito sobre isso. Então, é muito importante você respeitar o próximo. Acho que isso é uma questão de respeito. Eu não sou uma consultora que empurro a venda. Então, eu acho, em primeiro lugar, respeitar o cliente. Eu acho que também tem muito da cliente se permitir abrir, né? Até essa colocação que você fez é legal, porque antigamente, quando a gente ia comprar uma roupa, era muito aquilo, o que você quer? Toma aqui, quero blusa branca, essas são as opções. Aí depois começou a ter uma cultura maior de treinamento para lojistas, e às vezes a gente começou a entrar na loja e começou a ser abordado. Mas é o quê? Para uma ocasião especial? É para ir, para quê? Isso já ajuda a ter um direcionamento melhor. Por outro lado, eu acho que também tem essa linha tênue do quando a pessoa fala assim, isso aqui eu quero, sei lá, para um evento à noite, mas eu não quero falar o que quer. O vendedor ficar perguntando demais, ele tá passando a linha. Mas se ele percebeu, é quase uma coisa humana mais, né? A gente ter esse refinamento meio do humano mesmo, de entender assim, a Fabíola tá se abrindo comigo até aqui. Eu vou tentar ver se ela abre até aqui. Se ela não abrir, então deixa eu ficar aqui até onde ela me passa. E aí dentro disso, oferecer, perguntar, entender, e ela falar, por exemplo, eu quero um brinco para um casamento que eu vou à noite como convidada. Beleza, eu tô aqui fazendo o papel da Jaque, né? Dentro disso, sei lá, você quer um brinco grande, você já pensou em alguma coisa, ela provavelmente vai passar algumas informações. E aí, dentro dessas informações, é mais fácil para que a gente possa tanto se avaliar enquanto cliente, assim, será que essa proposta que ela tá me trazendo faz sentido para mim? Ou então, assim, não, ela tá só me empurrando uma coisa nada a ver. Eu pedi para ela um brinco prata com pedraria, com pêndulo, né? Ela tá me dando uma bolinha de pérola. Então, peraí, não tem nada a ver. E aí, sim, ela tá forçando uma coisa que eu não quero, né? Exatamente. Mas tem uma coisa que eu acho muito legal que a Jaque faz, e outros vendedores também, que é, às vezes, trazer pra gente possibilidades que a gente não tinha pensado, né? Sim. Assim, porque às vezes só ela vai saber um acessório que ela tem, e que obviamente eu não sei, e ela vai trazer aquilo pra gente, e a gente vai falar, nossa, não tinha pensado nisso, mas pode ficar lindo, deixa eu ver. Tem isso também, né, Jaque? Também. Inclusive, às vezes eu até falo com o cliente, não, você pode levar, experimentar em casa, com calma, botar gente, roupa. Esse é o problema. Esse é o maior problema. É o tal da malinha, né? Leva pra casa e vê qual que você vai gostar. E aí a gente gosta de tudo, né? Exatamente. O problema é isso, é porque a gente gosta de tudo. Não porque não venha, né, do jeito que a gente
gente quer, porque vem mais do que a gente deveria investir. Então, isso tudo tem a ver com a autoestima, né? Você se ver no espelho e se sentir linda. É isso que a gente precisa todos os dias. Não adianta você colocar um brinco, um acessório, uma roupa, né? Que você olha no espelho e fala assim, pô, não gostei. Então, assim, acima de tudo, né? O que a gente traz, tanto eu quanto a Pri, é fazer você se sentir sempre com a autoestima mais eu vivi linda. isso esses dias com a questão do cabelo, né? Vocês repararam que eu tô voltando a ser loura, né? Eu passei um período morena, porque tem, né, a ver com a construção, né, do meu reposicionamento e tudo. Mas, assim, não estava sendo prático, não estava sendo o mais confortável para mim. E aí, tudo bem. Aí você encontra os truques, tipo bocão de batom vermelho, para ajudar a manter uma imagem, né, menos transparente, porque a pessoa é branca, de cabelo louro fica transparente, e fica mais harmonioso. Exatamente. Ó, né? Então, assim, eu acho que também tem muito disso, né? De você aprender os truques, que nem sempre aquilo que deveria ser é o que você quer. E tá tudo bem se você se sente melhor de outra forma, ou se você quer encaixar de outra maneira. Então, essa construção, ela vem muito mais rápida quando você faz a consultoria de imagem, né? Porque aí já te dá ali tudo prontinho. Ai, não é não. A gente fica doida. Então, Mas abre um um período. leque. Não, com certeza, eu tive mas uma é um sorte período. enorme, porque tinha o preto e o branco Nas suas cores. nas minhas cores. E acabou sendo cores que eu gostava já de usar, que eu já tinha afinidade. Mas eu hoje, por exemplo, quando você fala da harmonia, às vezes eu me visto, a minha filha fala assim, nossa, como você emagreceu. E, na verdade, eu não emagreci nada. Essa ilusão de ótica. Exatamente. São coisas que a gente... Porque as pessoas já acham que todo mundo é igual. Aí fala assim, isso aqui, para você que tem perna grossa, vai ser ótimo. É como se fosse uma regrinha uma mesmo. regra. Uhum. E, na verdade, eu percebi, depois que eu fiz, que não tem essa regra. Né? Você é pequenininha aqui em cima, então evita colocar coisa que te aumente aqui, porque você já tem as pernas grossas. E é exatamente o contrário do que eu faço hoje, que aparentemente parece que eu estou, às vezes, mais longa e mais magra. É porque muito aí legal. a consultora monta um quebra-cabeça, né? Quando vem, assim, por exemplo, igual um caso de uma consultoria que a gente vai analisar isso tudo, o meu papel enquanto consultora, por isso que até eu falo que eu sou estrategista de imagem, não consultora. Dentro do universo da consultoria de imagem, de estilo, como já que falou, é até realmente uma coisa mais recente. Eu me formei primeiro em 2012. 2012 já tem uns... Tem um tempo aí, tem uns anos. Uma década. Mas eu não atuava nessa época, até porque eu sentia que não tinha mercado. Eu tinha 20 anos, não tinha experiência para botar a cara na reta, né? Só que quando eu aprendi nessa época, todo o mercado ele funcionava exatamente baseado nas regrinhas. Inclusive, quando a gente ia para os acessórios. Olha. Por exemplo, muita gente até hoje não usa dourado com prata, porque acha que não fica bom. É verdade que não fica bom? Não, mas... Depende. Tem muita gente que vai usar de boa, né? E vai botar tudo misturado e tudo bem. Não tem essa de que tem que ter a regra. É olhar para o caso e entender. E o que acontece é muito isso. A gente muitas vezes tem muita informação e essa informação ela pode vir da internet, ela pode vir da nossa própria família, né? Então, às vezes, a nossa mãe aprendeu de um jeito e ela repassa pra gente, né? As nossas crenças. Então, você não pode fazer isso, você não deve usar assim. Ou então, até isso mesmo, tem que tomar um cuidado. Eu fiz minha coloração, não tem preto, nunca vou usar? Não tem nada a ver, você usa. Dourado, vai usar? Sim, pode usar. Pode usar, exatamente. Mas a gente vai entendendo isso, e aí eu perdi onde a gente falou aqui sobre a questão de isso é mais fácil com a consultoria. Eu acho que, na verdade, é um passo antes. Até para a pessoa fazer a consultoria de imagem, ela primeiro tem que estar disposta, eu falo que é mexer nas caixinhas, né? Que a gente mexe nas caixinhas, a gente tem que começar a pensar assim, poxa... Mas eu sempre fiz isso assim, ou então eu deixei de fazer isso porque na minha vida aconteceu aquilo. E agora eu tenho que mexer, tenho que tirar o band-aid e dar uma olhadinha ali como é que tá. Pra aí sim, depois, talvez, eu sustentar uma coisa nova, né? E é um processo, né? Quando eu falei que não é tão simples, é porque, assim, você quando identifica a sua cor, ela te ajuda, sem dúvida nenhuma, a se posicionar, a escolher coisas que te deixam melhor visualmente.
mas às vezes você não está pronta para usar aquele universo. Sim. Né? E aí vem toda uma autoanálise. A gente até conversava muito sobre isso quando eu fiz, né, toda a questão da coloração, depois a estratégia de imagem. Quando eu fiz a coloração, meu guarda-roupa era todo preto. Por quê? Por uma questão de crença, de que preto emagrece. Mas não era, no fundo, isso. No fundo, era a Fernanda se escondendo dela mesma. A Fernanda sempre gostou de cor. Mas ela foi se moldando por um sistema que, como eu me torno mais invisível, né? E, de fato, o preto me deixava bem invisível, porque não chamava atenção, não valorizava nada em mim, né? E nem emagrecia tanto assim. Mas para você começar a comprar e se sentir bem com outras coisas, tipo uma blusinha off-white, é um processo. Porque, né, a princípio, você tem que falar para o seu cérebro, não, você não está mais gorda. Não, e você calça branca. Né? Que eu te vi hoje, eu estava passando e vi uma foto nossa, você no Cadima, e você tá com aquela calça branca. Uhum. Gente, foi uma das roupas mais bonitas e toda clara. Branca com a camiseta era dourada, era clara. Sim. É incrível. É porque a gente começa a perceber e começa a entender um pouco desse Mas se universo. você não tiver, assim, né? Você não coloca uma calça emocionalmente branca. bem, você, teoricamente, você não vai encarar isso. Porque você vai ter o pré-julgamento de que branco engorda. Exatamente. Né? Sim. E tem muito mais a ver com o feitio da roupa. Por exemplo, eu comento muito isso com a Fernanda. Às vezes eu gosto muito de algumas coisas que ela usa, mas no meu corpo ele vai ficar totalmente diferente. Sim, vai vestir diferente. Vai vestir muito diferente, né? E esse é o problema, porque a gente se vê em revistas e modelos, e na verdade aquilo ali não tem nada a ver com o nosso corpo. Então você compra uma roupa que tá numa foto, ou tá num manequim, e quando você veste, não tem nada a ver. Mas é autoaceitação, né? Porque a mídia coloca, né, esse padrão, né, digamos assim, e eu custei a me encaixar no meu padrão, porque assim, eu sempre fui magra. E na infância eu sofria bullying, né? Hoje, naquela época não se falava bullying, mas se fosse hoje eu diria que era bullying, né? Todo mundo me falava que eu era muito magra, né? Me chamava de siriema, de não sei o quê. Então, assim, e alta, durante né? e alta, muito alta. Então, assim, durante muito tempo eu não gostei do meu corpo, né? Durante uma época eu engordei, eu queria sempre engordar. Pra gente ver como que não tem a ver com ser gorda, eu sempre tive essa história por ser mais gorda e baixinha. E você por ser magra e alta. Isso é muito legal para você que está assistindo, né? E entender que isso tá na gente, isso não tá no então, outro, assim, né? então, no momento que eu me aceitei, que eu falei assim, não, eu sou alta, eu tenho as pernas finas, e um dia eu tava com uma blusa toda rosa, eu nunca havia usado rosa antes de fazer a coloração pessoal. Eu tava usando rosa, e a pessoa olhou pra mim e falou assim, nossa, já que você tá igual a Barbie. Eu falei, eu sou igual a Barbie, porque eu tenho as pernas compridas. Então, assim, hoje eu me acho linda com as minhas pernas. Hoje eu não tenho mais problema com as minhas pernas, é porque eu aprendi com uma certa pessoa que se eu usar, tipo, uma calça azul e continuar com o tênis azul, ou se eu tiver de nude, continuar com nude, e o nude sempre é assim... É um coringa, né, gente? Sempre tem que ter um sapato nude. Então, isso pra mim foi, assim, libertador. Hoje eu não tenho mais problema, vergonha com as minhas pernas. Eu também não tenho mais vergonha com as minhas pernas. Olha que legal. Que bonitinho. E hoje eu comentei com a Fernanda, a gente estava caminhando, e eu falei como é bom, como eu estou feliz de chegar aos 50 anos, da forma como eu estou chegando. Porque eu acho que eu não imaginava isso. E é uma felicidade minha. Não tem a ver com o outro, não tem a ver com outra pessoa. Não tem a ver, porque as pessoas às vezes me perguntam, você está namorando? Nossa, você está com uma cara ótima, você está brilhando. Tá, você está tão bonita. Você está namorando. Você está apaixonada? Aí às vezes eu até brinco e falo assim, tô apaixonada por mim mesma. Isso é muito gostoso. A gente já não liga tanto para julgamentos, a gente isso já não importa muita coisa mais, né? Mesmo que a pessoa comente, você não está nem aí. Nossa, que bundão. Isso aí mesmo, estamos tudo em cima. Mas isso também é, de novo, que a gente estava falando de amadurecimento, no sentido de, assim, de aceitar, você olhar para você e entender o seu processo, né? Não, mas eu poderia ter uma outra opção, né? De entrar num centro cirúrgico e querer ser quem eu não sou. Tem muita gente que faz isso e está tudo bem. Mas eu prefiro essa aceitação com o que eu tenho. Mesmo que eu vá mudando aos poucos, do jeito que eu quero. Quero emagrecer. É uma opção, né? Mas é legal também se aceitar, mesmo sabendo que está fora desses padrões, né? Que o padrão é meu, é muito individual.
Eu lembro que na sua consultoria você falou uma frase pra mim que me marcou muito, que eu perguntei um momento assim, Fabíola, mas por que você tá aqui? O que você quer fazer? O que você espera no final? E você falou assim, eu quero saber como que eu estarei sempre na melhor versão de mim mesma. Uau. Eu falei, eu lembro, eu não tenho isso anotado. Eu fiquei assim, gente, que fantástico. Eu acho que é exatamente isso, né? Você entender que, assim, do jeito que eu sou, com os recursos que eu tenho, como eu vou estar na melhor maneira que eu puder, na melhor versão que eu puder. E aí a gente entra isso em todos os pontos, porque às vezes a gente está falando aqui muito do corpo, mas as pessoas às vezes pensam que existe um padrão para você ser, vamos botar aqui na nossa roda, uma empreendedora. Então, qual é a imagem? A gente tem isso até com a história do livro, né? A gente fez a edição do livro, e aí teve algumas pessoas que participaram, outras não participaram. Eu estava conversando com uma pessoa que não participou. Eu falei com ela, por que você não participou? E ela falou comigo assim, porque eu não me vejo como uma mulher de sucesso para escrever uma história de sucesso. Aí eu falei assim, mas por que você acha que eu e todas as outras que estamos ali somos dignas de ter esse título e você não? Qual é a sua história? Como que é a sua história? E aí ela foi e falou... E aí ela foi e falou, realmente, né? Eu me arrependo de não ter entrado porque eu consigo ver isso agora. Então, a gente tem todos esses pontos. Às vezes, a gente tem um referencial assim, uma pessoa de sucesso é assim. Uma empreendedora, ela é assim. Uma mulher de 50 anos tem que ser assim. E a gente vai ali falando, então, eu tenho que entrar nesse molde, eu tenho que me adaptar assim, eu não posso usar isso. E tem tantas coisas, né? Esses dias eu vi uma foto sua, que eu tava pegando uma foto sua, naquele dia que estava de shortinho e de top com a blusa transparente. Quantas pessoas ficam assim, não, passou de 35, não pode botar as pernas de fora. Da onde, gente? Isso saiu... Não, das celulites, né? Não é algo que eu acho mais bonito em mim. Celulite, mas é gostoso. Até bebê tem celulite, pois né? é, mas é gostoso você colocar e se sentir bem. E saber que... Eu não senti tão bem naquele dia, não. Mas foi um desafio. Foi um desafio. Foi. Mas, por exemplo, o cabelo branco. Hoje eu me olho no espelho e vejo e gosto do que eu vejo. E olhar no espelho e gostar do que você está vendo é fantástico. E o meu cabelo está branco. Né? Isso é incrível, né? Esses dias a gente está aí com a inteligência artificial, né? A todo vapor. E aí eu fui colocar a minha foto no chat lá da inteligência artificial para que ele pudesse construir novas fotos. Eu escolhi umas 6 versões. Não salvei nenhuma. Porque, na verdade, para que ele trouxesse uma imagem minha da inteligência artificial, ele me rejuvenescia. Ele me botava com uma imagem quando eu tinha 25 anos. Eu me olhava e me via, mais jovem. E aí eu dizia assim, nossa, é tão legal a maturidade. Hoje eu não sou mais essa menina. Eu era mais magra, eu era mais arrumadinha, né? Vamos dizer assim, se assim podemos dizer. Mas foi legal naquele momento. Hoje, né, a Fernanda, ela tem um outro corpo, ela tem um outro movimento e ela quer passar uma outra imagem. E aí eu não publiquei nenhuma, apaguei. Falei, não é isso que eu quero, porque isso está tirando quem eu sou. E é fantástico a gente se olhar. Hoje eu me olho com 50 anos e me acho em quase todas as fases mais bonita. Só não me acho mais bonita que os 18. Mas isso é muito legal, né? Eu tive os 18, mas eu tive os 20, os 25. E quando eu me vejo, eu não trocaria quem eu estou hoje com nenhuma daquelas que estiveram lá. Foi muito legal, né? E eu acho que esse é o resultado, né? De que a gente está bem. É se olhar e achar que está bom. Exatamente. Eu sempre, às vezes, coloco no bilhetinho, né? Quando eu mando para as clientes, assim, seja sempre a sua melhor versão. Porque às vezes a gente fica naquela questão de imagem, passar uma imagem que nós não somos. Durante muito tempo, até na pandemia, né, principalmente, as pessoas usavam muitos filtros de Instagram Sim. e tal. E eu também usava, às vezes eu estava sem maquiagem e tal, usava. E com o tempo eu pude perceber que eu não posso mais passar essa imagem que eu não sou, eu não tenho cílios grandes, não tenho olhos claros. Então, assim, quando eu me libertei do filtro, eu falei assim, gente, eu sou linda do jeito que eu sou, né? E foi assim, libertador. Hoje eu não uso mais filtro nas minhas postagens, no meu. E isso é muito engraçado de postagens, né? Eu não sei porquê, mas eu tenho o hábito, não sei se isso é bom ou ruim, mas eu acabo fazendo muitas imagens minhas muito próximas, vídeos, essas coisas. E aí, às vezes, alguém fala assim, mas por que tá tão próximo? Eu falo assim, gente, eu não sei, mas eu gosto do que eu vejo, né? Tipo, eu me amo. Ele não precisa estar 1 metro de distância para esconder, né? Eu não tenho mais 20 anos, já tive 20 anos, já tive abdômen dividido, já fui atleta. Hoje
eu vivo outro momento da minha vida que também é muito mágico. E isso tem um pouco do que a gente tenho estava abdômen conversando. dividido, ó. 1, 2. Muitos gominhos, né? Muitos gominhos, delícia. Na semana passada, né? Quando a gente recebeu aqui a Valéria e a Cláudia, a gente falou muito sobre o etarismo. E é sobre isso, a gente aceitar um pouco também que a gente está se reconstruindo e viver esse processo sempre. E isso também a gente fala a nível profissional, porque quantas vezes, né, a gente tem pessoas que nos assistem, ou que a gente convive diretamente e que elas têm dificuldade de mudar, seja o que for, e acaba começando num trabalho, vivendo naquele, não estando feliz ali, mas permanecendo, porque alguém disse que para que você tivesse sucesso, você precisava fazer algo sempre bem feito para alcançar a perfeição. E aí você citou da semana passada, a gente falou de rede. E aí eu não posso deixar também de citar que tem a ver com a consultoria de imagem, mas tem a ver com a nossa rede. Por exemplo, quando eu sinto na nossa rede que como a gente... Na maioria, torce uma pela outra, todos os lugares que a gente vai, a gente escuta, nossa, como você tá linda, nossa, como você tá bonita, nossa, que roupa linda. Então, assim, a gente sente um incentivo para que você esteja cada vez melhor. Eu não sei se vocês percebem isso, e isso faz muita diferença para mim, essa validação. E a validação é muito sincera. É sincera, eu tenho certeza que é. Quando eu chego e alguém elogia, quando eu chego e alguém chama atenção por algum motivo. E isso só deixa a gente... Eu acho que isso infla, né? Isso nutre, como eu falei da outra vez. Então, também tem a rede aí nesse meu processo aí de felicidade. Eu não posso falar o meu ponto nesse aspecto da rede, porque todo mundo fica assim, ai, tava torcendo pra você elogiar meu look. Então, eu sou café com leite, mas isso acontece mesmo, acho que em todos os pontos. Até isso mesmo que a Fernanda trouxe agora, do sucesso, de outros aspectos, porque... a gente acaba tendo a oportunidade de muitas vezes ver assim, nossa, Fabíola aqui pertinho, eu compro yakisoba e tal, e ela, você fez isso, você faz aquilo, você encoraja a gente não sei o que, eu vejo você fazendo. Então, acho que isso alimenta isso também, que aí vem também com a nossa autoestima. E aí que a nossa autoestima de querer fazer com que a gente seja melhor na imagem, da gente querer, então, às vezes, investir mais na gente num acessório, algo assim. Eu mesma, um tempo atrás, eu falei com a Jaque, ano passado isso, tinha um brinco que eu tava querendo há muito tempo. Eu tinha, assim, salvei ele no Pinterest, botei em todos os lugares. E era assim, era um brinco específico, né? Já que eu fiquei assim, tem que ser esse brinco. E eu lembro que a gente fez a feira, e quando eu cheguei lá, consegui um tempinho, fui no stand da Jaque, tinha o brinco lá. Gente, eu fiquei assim, Jaque, não acredito, tem que levar hoje. E eu só usava o brinco, assim, hoje eu não tô com ele, mas praticamente em todas as fotos eu tô usando esse brinco, porque realmente entra nisso. De você colocar e fica tipo, nossa, eu tô muito gata com esse brinco. Esse meu é da feira também. Sim. Esse eu também vi na feira e fiquei apaixonada por ele. Afinal de contas, esse ano vamos ter feira, né? Vamos ter feira de então, empreendedoras gente, de pode novo. se preparar. Prepara né? estoque, tá, Jaque? Porque Porque esse teremos... ano vai ser maior do que ano passado. Ó o spoiler, ó o spoiler. Em primeira mão, né? É. Mas vai ser um movimento bem legal. Porque, de fato, a gente tem que valorizar o empreendedorismo, né? Precisa valorizar as nossas empreendedoras e também conhecer, né? Quantas mulheres da rede, às vezes, a gente não troca no dia a dia, porque a gente tem uma vida atribulada, porque a gente faz muita coisa. E nesses grandes eventos, a gente tem a oportunidade de trocar, de correr rapidinho num stand e ver algo que você sempre quis e estava ali do seu lado e que você poderia ter tido acesso há muito tempo e que, de repente, você não teve oportunidade. Então, eu acho que isso oportuniza também que a gente cresça, que a gente interaja, que a gente negocie entre a gente, porque também é importante. E por falar em conhecer, né, algumas mulheres da rede, vão agradecer, porque a gente tem Vamos. algumas aqui, Nossa, ó, com a gente. Se não fosse... Patrocinando o nosso podcast. Se não fosse essa rede incrível, a gente não estaria aqui trazendo conhecimento, informação e, claro, sempre uma convidada especial. Então, a gente quer agradecer, vocês já sabem, né? Nossas parceiras de sempre, Splash, IEX e H-Tour. Ó, deixa eu dar um recadinho aqui do IEX. A gente agora manda o biscoitinho da sorte para todos os clientes. Vocês sabiam disso? Mas Você eu já sempre sabe. recebi o biscoitinho da Ai, sorte. Jaque, ao vivo não pode, Jaque. Não, eu voltei a receber, eu voltei a mandar e agora vai do lado de fora, né? Antes era só para as pessoas especiais, entendeu? Pri? Me inspirei em quem? Na Jaque, né? Que sempre manda coisas lindas e eu surpreendentes. tinha que ter passado a fazer no meu nome, né? Sempre que pedia, meu marido do evento estava registrado lá.
Não, mas o teu marido deve estar recebendo também. Então pode pedir essa semana, Tá pede bom. hoje, que é meu aniversário, que você Até vai porque receber tá teu funcionando, biscoitinho. né? Tá, já tá lá, Então, todo tá vapor. bom. E a gente agradece também Grupo Brito Soluções. Gente, a sua rádio na loja, mas também esse espaço maravilhoso que a gente faz o nosso podcast toda semana, onde você pode gravar o seu curso, o seu comercial, um espaço acolhedor. E eles ainda trazem soluções empresariais, consultorias. Então, pensou, né, nesse universo empreendedor audiovisual, pensou em Grupo Brito E Soluções. música na sua loja. Musiquinha, né? Vamos É cantar. bem específico. Para não ter que aguentar a gente cantar. Né, exatamente. Específico, bem personalizado, né, para as lojas. E aí, gente, pensamos em beleza, estamos aqui trocando sobre imagem. Às vezes vale, né? Vale sempre. Um toquezinho, Eu amo. Nunca é demais. Não. um botox, né? Então, Inês bocão. Aires, harmonização facial. Essa a gente conhece bem, né? E pensou em ter o seu negócio, né, no digital, pensou em Jump Solution, da nossa amiga Fabiana Caiuca. São as mulheres da rede, de fato, apoiando e ajudando que o nosso podcast continue ao vivo, levando informação para muita gente. E pensou em comida, já disse para vocês que do Cônego ao Conselheiro temos sempre as melhores. E agora é a vez dela, né? A nossa amiga Selma, da Belisca, comida caseira. Vale a pena pegar o carro e dar uma fugidinha lá em Conselheiro para comer uma comida de verdade. Pensou em seguro? Primax, é. Achei que você ia falar, Não vai né? Mas tudo bem, a gente não Seguro de combinou, vida? né? Porque seguro de vida a gente faz sempre, não é isso? Faz sempre, exatamente. O seguro de vida, ele é para a vida mesmo. A gente imagina que é... Para depois pra da depois que vida a gente alguém morre. usufruir, né? E a gente não pensa que muitas das situações que a gente vive em vida, a gente precisa desse seguro, né? E Às que vezes, quando a gente fica doente, quando a gente sofre um acidente, e a gente precisa desse seguro para segurar, principalmente a gente que é empreendedora, porque a gente sabe que a gente ganha o quanto a gente trabalha. Então, se você tem esse seguro, você vai estar sempre coberta, resguardada para qualquer situação. E continuando com o nosso amigo Otaviano. Mude Telecom. A gente já estou aqui, ó, experimentando a linha dele, quer dizer, uma linha da Mude, que é celular, fantástica. E já vamos ter novidades aí para vocês. A gente adora novidades. Gente, pensou em agência criativa, pensou nela, né? Observatório da Priscila. Franco. Hoje, eu dei um bug aqui, porque, na verdade, assim, são tantas Priscilas que nos rodeiam que eu falei, Franco. Né? Beijo, Pri. Nossa audiência toda semana. E quando a gente chega no Cônego, a gente já sabe, né? Depois, hoje aqui, vamos para a pizzaria? Vamos, hoje... vamos, né? Hoje vamos comemorar lá. Não, vamos comemorar no Chacai. Chacai podemos? Sempre, vamos, né? Tá bom, então... Mas amanhã, Adoro. né? Porque hoje você vai ficar com a família Hoje eu depois vou ficar daqui? com a família depois daqui, a gente vai Então amanhã tá pra bom. lá. Então amanhã, gente... Não, amanhã nada, gente. Hoje. Vai que daqui a pouco amanhã vai todo mundo parecer um monte de fã lá. É verdade. Entendeu? Temos que pensar nisso. Porque a mulher tá demais. E se você quiser anunciar, já sabe. 998994552, que a gente manda para você. Não, ó, é um preço, o custo-benefício é fantástico e com certeza vale a pena falar para esse monte de mulheres empreendedoras. Você está dentro de uma rede que vai com certeza te colocar num outro patamar. Muito bom. E aí, meninas, vamos falar de reposicionamento, assim, profissional? A Jaque viveu isso, né? Conta isso, inclusive, um pouco no livro. Como aquela linda mulher reconstruiu a sua história vendendo flores até encontrar a Semijoias. Como é que foi esses processos de mudança? É fácil, não é? É necessário? Qual é o clique para dar o próximo passo? Realmente... Vamos dar umas dicas aqui. Não foi fácil, né? Realmente, todo mundo que passa por um processo, né? Eu vendia flores e passar para esse universo das semijoias, assim, fiz até uma troca de estilo, né? Pessoal. E digo que não é fácil, mas todo mundo pode recomeçar, né? Por mais que seja difícil, você vai ver que lá na frente valeu a pena, né? Então, hoje, assim, eu sou muito mais feliz
não que eu não gostasse de fazer as flores, mas era muito mais trabalhoso, né? Então, hoje, eu trabalho com uma coisa que eu gosto, que eu amo, né? Que é levar a autoestima para as mulheres. Eu gosto muito de estar nesse universo feminino, porque às vezes a pessoa, assim como a Pri, né? A pessoa tá ali só querendo mesmo você conversar, você, né, dar uns toques e tal, aquele carinho, isso faz muito bem. Então, assim, hoje eu amo, né, estar entre vocês e te deixarem mais lindas. Gente, e imagina, se ela fala que as flores davam mais trabalho, a gente vê a Jaque chegar, é tanta acessório que a gente, né, assim, não, essa não tá nesse estojo, tá nesse. Quantos estojos, não são mais estojos, ou menos? são malas agora. Já foi Hoje, a época do estojo. Acho que uns 25 estojos, né? Porque são separados, brinco prata, barará, argola, brinco com pedra. Então, assim, hoje realmente eu não consigo levar tudo. A gente tá falando de quantos produtos, mais ou menos, que você, por mês, circula de mostruário, peças, né? Na peças. faixa de 5 a 6 mil peças. E isso é fácil. Muita pé. É porque tem amor, né? Vamos considerar que tem amor, né? Mas o mais legal é entender que e vale a pena essa mudança, né? Essa ir atrás ou buscar o que realmente vai trazer mais felicidade pra gente. É trabalhoso, mas vale a pena, né? A Pri tá vivendo aí uma transição também de carreira. Já é segunda, né, Pri? Porque você deixou a agência, né? Já é Tô segunda. pensando se é a segunda ou se é mais. É mais. É uma mulher que gosta de se reinventar. mais. Tem uma frase da Adélia Prado que eu gosto muito, e eu vou te emprestar ela. Tá bom. Que ela fala assim, mulher é desdobrável, eu sou. Com Então, certeza. sejamos. Sim, eu tava pensando nisso que a Jaque falou, de ser feliz. Assim, eu realmente estou passando por essa mudança agora, assim, mais marcante, né? Até da última vez que eu vim aqui, a gente conversou um pouquinho, que eu tava quase indo. Você e tava agora anunciando, eu fui. a gente anunciou que vinha novidade. Isso, eu fui de fato. E eu vejo também que é muito assim da pessoa. Tem gente que precisa de um pouco mais de processo mesmo para ela ter coragem de ir ser feliz, né? Eu sou muita pessoa assim, tá bom, não, eu vou. A gente vai ser feliz no processo. Exatamente, eu vou e vamos descobrir como é que vai ser. Eu concordo com a Jaque, eu acho que é difícil, não é fácil, porque geralmente, ainda mais se você já tem uma carreira pré-estabelecida, você já sabe como as coisas funcionam, você já sabe qual botão você aperta, você já sabe como que você faz, tudo ali funciona, né? Geralmente já funciona e vem um incômodo para você querer mudar. E quando você vai para o novo, por mais que você domine o novo de certa forma, por exemplo, provavelmente, não lembro os detalhes já que me ajuda, mas quando ela mudou 100% para semijoia, ela já tinha ali a manha da semijoia de vender um pouco mais, de conhecer mais o produto ou a cliente. Então, já tinha uma noção de como é que poderia funcionar. Mas quando você vai viver 100% essa mudança, é diferente. Porque vem os desafios novos, vem as coisas novas, vem como as coisas funcionam. Para mim, eu acho que, assim, a maior... Não pode ser... Acho que eu vou botar desafio. O maior desafio foi, na verdade, eu mudei de modelo de negócio. E aí, isso para mim foi muito desafiador, porque eu venho do marketing e eu era acostumada a ter um modelo de negócio de recorrência, né? Então, os meus clientes pagavam mensalidades para mim dos serviços que eu fazia. Então, eu sabia que, assim, eu não precisava ter 100 clientes, eu podia ter 10, 15, 20 clientes, eles tinham uma mensalidade, que isso gerava a base do meu negócio e a partir disso eu fazia outras coisas. E depois eu migrei para um negócio que não existe isso, não existe essa recorrência nesse nível, não é todo mês o cliente está ali, então gerou muitas outras coisas. E aí é muito interessante o nosso papo de hoje com o link disso, porque acabou que eu estou fazendo um reposicionamento de imagem meu mais interno do que o externo, que eu acho que assim, só vai se refletir totalmente no externo depois que tiver mais alinhadinho, né? Até a gente tem várias... Outras empreendedoras na rede, por exemplo, fotógrafas, maquiadoras, e eu tava conversando sobre isso. Tem que fazer foto nova, mas eu tô assim, não tá no momento ainda, sabe? Eu preciso de foto nova, mas espera, tem que esperar mais um pouquinho, daqui a pouco vai ser o momento. Porque tem isso mesmo de como tá dentro, né? Então, eu vou precisar de acessório novo, mas calma, não adianta eu pegar aqui agora o estojo da Jaque e escolher, porque isso não vai representar. Então, quando a gente fala de reposicionamento, é também dentro e fora. A gente tem que entender o fora dentro para poder colocar no fora. E como que mexe realmente com a nossa autoestima em tudo, né? Pelo menos pra mim agora, nessa fase nova. Que eu estou amando essa fase nova. A fase nova, só pra quem tá assistindo, talvez não esteja entendendo, né? Nos últimos 4, eu fiz 2 transições de carreira, assim, mais marcantes mesmo.
que foi... Eu trabalhei por 11 anos em marketing e publicidade. Depois eu fiz uma transição mais para o universo da imagem pessoal focada em coloração, que os últimos 4 anos foram focados em coloração. Apesar de já fazer outras coisas na área, esse ano eu resolvi focar ainda mais na parte de imagem pessoal para profissionais, para empreendedoras, e com isso trabalhando muito além da coloração. Tudo isso que a gente está conversando aqui, né? Todo esse quebra-cabeça. E aí, o que eu estava falando que eu esqueci? Sobre essa mudança de você ter passado Da já autoestima. 2 vezes. Da por autoestima, outro. né? Que aí eu acho que entra também muito assim, da gente ir percebendo as nossas conquistas, sabe? Tipo, nossa, eu fiz uma coisa que eu nunca fiz antes, porque eu não precisava fazer isso antes, eu tive que me desafiar aqui e eu consegui. Caramba! E realmente isso, eu acho que é mesmo uma rede, e até dentro da nossa rede acaba acontecendo, né? Esses dias mesmo eu precisei de uma ajuda de uma colega da rede, aí ela me ajudou, e aí quando eu estava sendo ajudada por ela, eu precisei de outra, aí eu fui perturbei a outra. Aí ela falou assim, nossa, adorei te ajudar e tal, e como que a gente vai nessa colaboração e também a autoestima nisso, até do que você tinha falado, né? De assim, peraí, se eu tropeçar, não tropeço sozinha, vem alguém me dar um puxão. E aí a gente vai trabalhando isso tudo e faz com que a gente até trabalhe nossa autoestima para prosseguir nos desafios. Deixa a gente mais segura. Exatamente. Eu não estar sozinha, eu falo sempre, né? Acho que até vou escrever sobre isso no meu capítulo. Eu pensei que você escreveu um livro solo. Outro. É o que faz toda a diferença, né? Eu percebo assim, depois que a gente, né, estabeleceu a rede, eu nunca mais estive sozinha. E isso é muito mágico, porque no universo empreendedor, que ser empreendedora é algo solitário, você saber que você tem pessoas que estão disponíveis para que nunca mais você caia, isso não tem preço. Então, sigamos, né, nos apoiando, construindo essa rede. E eu estou com 2 curiosidades aqui, assim, uma para cada uma, que eu tenho que perguntar, né? Você já comprou alguma roupa nos últimos tempos, sem intenção? Entrou, comprou, chegou em casa? Nunca, né? Nunca, né? Nunca. Não Jura? existe isso. Não tem como. Ai, gente, ela tem um armário minimalista, isso era o máximo, Eu tenho, né? inclusive, ele agora tem que começar a encher mais um pouquinho, que eu só fui tirando. Até vou fazer um bazar em breve, porque eu tenho umas peças... Eu já doei muito, né? E agora tem umas peças lá que até, assim, são peças que eu uso... Jaque já elogiou, Jaque. Que às vezes aquelas peças que ficam mais marcadas, eu deixei elas guardadas para um bazar. Opa. E, Jaque, quantas vezes teve que tirar, assim, por exemplo, eu tô amando esse seu brinco da orelha pra vender, assim, para uma cliente? Só com a Fernanda várias vezes. Não, mas aí eu não conto. Sempre. Eu só não vendo, assim, peças que eu tenho, assim, de estimação. Porque você acredita que eu ganho semijoias? Ganho. Olha. Tem clientes que falam assim, Jaque, eu tenho uma amiga que vai fazer aniversário, então você escolhe, assim, a peça mais linda que você tem. Que fosse você usar. Gente, eu chorei, eu fiz uma caixinha linda, babá. Quando eu entreguei, ela falou assim, é pra você. Então, assim, tem isso. Meu filho já me deu semijóias, meu marido já me deu semijóias. Então, essas peças específicas que têm um significado emocional, emotivo, aí realmente eu não vendo. Mas o resto, a pessoa pergunta, que você tem esse brinco? Ai, não tenho, mas acho que você também já se apaixonou por isso, né? Vamos negociar pós-live, entendeu? Acabando aqui, você sabe que vai ter uma venda. Então, eu falo, olha, não tem, mas tem a peça que está na vitrine. Então, eu sou a vitrine do meu negócio. E Muito arrasa. bom. E por falar em arrasar, comemorar, produção, chegou a hora, né? A gente não Meu pode Deus, despedir bolo pra hoje mim. às 50, né? Parabéns pra você. Nessa data Pode cantar, gente? querida, muitas felicidades, muitos anos de Adoro. vida. Parabéns pra você. Ei, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Faz um pedido. Pediu pra continuar sendo maravilhosa. Isso mesmo. Gente, a gente vai Muito terminar hoje obrigada. nesse sentimento, né? De festa, de alegria, de reconhecimento, de agradecer essas 2 mulheres incríveis que resolveram passar essa noite aqui muito especial, mas também a minha parceira, que abriu mão, né, um pouquinho da família, porque ela adora a família, ela adora a gente. Tô chegando. Né, comemorar que seja 50 de mais 50, porque a gente vai ficar velhinha juntas. Vamos. Ih, vou pintar depois que a gente Ah, vai meu ver. Deus. Então não vamos, não. Parabéns, felicidade, muito sucesso e prosperidade. Amém. Muito obrigada. Eu só tenho, assim, sou muito grata hoje por ter tantas pessoas amadas, queridas, e não estar sozinha realmente nunca. Em momento nenhum
né, em situação nenhuma. Então, agradeço a vocês por estarem aqui também, representando, né, a nossa rede. E um beijo para todas, para as minhas filhas, que eu também tenho como grande bênção de Deus. Amém. Meninos, recadinho final? Vai. Quando você me convidou, né, para estar aqui, aí você falou, é meu aniversário. Eu falei, não, então eu tenho que ir. Ninguém pode perder, né? Não. É uma ocasião muito especial. Me sinto honrada de estar aqui no seu aniversário, celebrando com você. Obrigada. Então agora a gente vai se despedir, porque a gente vai comer esse bolo delícia e comemorar aqui ainda um pouco desse dia festivo. Deixe os seus recados, deixa os seus joinhas, mandem para muitas amigas e a gente volta semana que vem. Tchau, tchau.